falta? Claro que fez, você foi a última turma, né? Pronto, vai adiante. Você tem 28 minutos. Ou menos se a maneira. Bom, gente, voltando então. A gente fez o fundo de sala, puxou os vértices das paredes. Olha como o ângulo ficou diferente dos dois lados, porque o meu observador está mais para esse lado do que para aquele. Né? Então, de novo, a gente não pode fazer o xizinho aqui, ó, que não tem nada a ver. Tá errado? Bom, feito isso, eu comecei a descer a cama. Então eu peguei esse vértice da cama encostado na parede e esse encostado na parede, desci a perpendicular e marquei aqui no cantinho da parede, lá embaixo, certo? Daí então, quando eu desci essa linha, já ficou uma perpendicular aqui. Então aqui eu já coloco a altura da minha cama. Normalmente a cama é em torno de 40, 50 centímetros. Vou colocar 50. Então aqui, lá no fundo, tudo que está encostado na parede está em verdadeira grandeza, porque está na linha de quadro. Então eu coloco a medida direto lá naquela parede, certo? Tudo que eu for colocar a medida tem que ser naquela parede. Bom, essa altura que eu coloquei da cama, eu vou trazer aqui para o cantinho da parede, ó. Certo? Para essa aresta da parede. Por que eu trouxe para essa aresta da parede? Ali é onde eu vou colocar o perfil da minha cama, ó. Como se eu estivesse colocando a sombra da minha cama lá na parede. Certo? Então eu tenho a sombra dela aqui no chão, a sombra dela na parede e a marca dela naquela parede lá do fundo. Vou colocar agora o comprimento da cama, ou profundidade da cama, enfim. Então eu venho aqui, ó, onde acabou a minha cama, eu vou jogar a medida lá na parede interna. Marquei lá na parede interna, daí eu venho o observador que ficou aqui embaixo dessa minha linha, aquela marca que eu fiz e vou jogar lá na linha de quadro. Joguei na linha de quadro, vou descer a perpendicular até o lugar de onde eu tirei aquela medida, que é o cantinho da parede, ó. Certo? Então tudo levo para a parede, levo para a linha de quadro, desço para a parede. Desci para a parede, agora eu vou levar lá, é onde termina a minha cama, ó. Tá ok? A altura da minha cama eu tenho aqui marcado na parede, ó. Essa é a altura da minha cama. Vai coincidir lá, ó, com o fundinho da parede. Mas nessa marca que eu tenho da parede aqui, ó, da cama aqui na parede, eu venho ponto de fuga, essa marca e trago a linha. Do outro lado igual que nem. Ponto de fuga, aquela marca. Deixa eu virar minha. E trago a linha. Daí, numa perpendicular, aqui na minha marca, eu levo até aquela linha inclinada, ó. Chegou a cama? Na hora que a gente vai fazer o acabamento, a gente não precisa fazer a cama durinha assim. Eu posso vir a mão livre, já arredondo um pouco os cantos, para ficar um pouco melhor. Posso colocar uma colcha nessa cama. Certo? E daí a gente já fica com a cama arrumadinha, ó. Aqui que tá lá, se dá para eu tirar, pra vocês enxergarem. Viu? Ó, já fica a colcha tudo direitinho da cama. Tá. Daí tem uma janela lá na parede. Vamos fazer a janela. O que eu falei, vamos fazer tudo que está grudado na parede primeiro. Então, a janela. A janela já está na parede, então eu não preciso levar para a parede. Mas eu tenho que levar para a linha de quadro. Então, observador, cantinho da janela, jogo na linha de quadro.
observador, o outro cantinho da janela jogo na linha de quadro. Eu tenho 2 pontos na linha de quadro aqui, que é a janela. Quando a gente está com um ambiente muito grande, o ideal é a gente escrevendo aqui em cada linha dessa. É comum o pessoal falar, não preciso descer todas essas linhas para eu não me confundir. O problema é que se você errar, você não consegue voltar também para você achar onde está o erro. Então é legal ter as linhas. Uma maneira é a gente usar grafite colorido, é que aqui vocês não vão enxergar. Agora, o grafite colorido, deixa eu ver, acho que não dá para ver. Não dá, ó. Eu risquei aqui com amarelo, risquei forte. Você usando o grafite colorido, você não se confunde tanto, né? Eu tenho dessas lapiseirinhas baratinhas, com a pontinha metálica, mas para colocar a cor diferente em cada uma. Aqui acho que eu tenho azul é capaz de dar. É muito fraco, né? Não dá. Janela, então. Achei os 2 pontos da janela, vou descer as 2 perpendiculares da janela. Essa e essa. Agora a gente precisa saber as alturas da janela. Então, eu venho aqui no cantinho da parede, vou colocar a peitoril da janela e a altura da janela. Bem aqui no vértice da parede, nessa aresta. Então, vou colocar um peitoril de 1,20 m e a janela de 1. Acho que tá legal, né? 1,20 e a janela de 1. Marquei aqui, ó. Daí eu venho ponto de fuga, vou passar por aquele ponto e vou marcar lá entre as 2 linhas que eu desci da linha de quadro. Tudo bem? Igual que nem a parte de baixo. Vou passar lá e vou marcar na largura. Então essa aqui que é a minha janela. Tudo bem? Daí a gente tem a espessura da parede. Mas é o seguinte, se de repente tem uma cortina, eu não preciso colocar a espessura da parede que vai tampar, né? Então eu posso já direto colocar a cortina, ou então eu faço da estrutura uma persiana, daí eu vou escolher o que eu quero fazer. Nesse caso, vou colocar uma cortina, tá? Eu raramente coloco cortina porque eu sou alérgica, então eu não coloco. E você vê que eu levei para o ponto de fuga. Nem vou me preocupar em marcar lá na janela o varão da minha cortina, tá? Vou colocar uma cortina que seja um pouquinho abaixo da janela, não até o teto. Então, vou pôr uma linha de limite para minha cortina aqui, onde esteticamente para mim é interessante. Tá? Vou colocar o limite da minha cortina também. Estou colocando fraquinho porque eu venho daí, não vou fazer reto essa cortina dura e vou fazer a mão livre, ó. Daí a gente já levanta umas linhas para serem as pregas da cortina. Deu, gente? Pra ver? Tudo bem? Daí a gente não precisa ficar fazendo tudo, né? Cadê minha borracha? Daí a gente pode tirar a parte de trás da janela. Certo ou não? Tá? Daí tem 2 mesinhas de cabeceira. Não tem um bigode aqui? Um bigode? Aí do lado, fora. Esse aqui tá muito pequenininho. Então, mesinha de cabeceira.
a gente vai marcar no chão a marca das duas mesinhas e na parede a marca das duas mesinhas. Então vamos lá. No chão. Eu vou considerar que essas mesinhas estejam encostadas na parede, certo? Porque ela tá lá, uma para frente, outra para trás, tá com um traço livre, né? Então vou considerar que as duas estão lá. Então, ó, marquei no vértice lá da parede, na aresta lá do chão, marquei na aresta lá do chão. O outro, igual que nem na aresta do chão, olha, ela tá lá atrás da cama, né? Vai ficar escondida pela cama. Tudo bem, certo? Marcadinho lá escondido, ok? E daí vou trazer aqui pra frente. Ah, essa daqui tá escondida. Não importa, a gente vai precisar dessa linha daqui a pouco. Então vou trazer todas as linhas. Aqui. Certo? Tá dando pra ver? Daí eu vou levar a profundidade dela lá para a parede do lado. Os dois não estão iguaizinhos, mas vamos considerar as duas iguais. Daí, observador, aquela marquinha que eu fiz lá e jogo na linha de quadro. Da linha de quadro, vou descer para a parede. Saiu da parede, volta para a parede. Tem sempre que lembrar isso. E daí aqui que é o limite da minha mesinha de cabeceira. Tudo bem? Tudo bem? Daí vamos ver a altura da minha mesinha de cabeceira. Normalmente um pouquinho mais alta aqui a cama, né? A cama aqui a gente colocou 50 centímetros. Quanto que eu coloquei? 50. Então eu vou colocar 70 a mesinha. Bastante, né? 60. Vou colocar 60. Marquei lá do ladinho, ó, a altura da mesinha. E vou marcar já por trás, ela para aqui, a parte de trás da mesinha, até onde que ela tá. Deu para enxergar? Deu? Eu vou fazer do lado de cá, que eu acho que tá mais claro. Olha, essa linha aqui, você vê que ela veio mais larga um pouquinho. Então essa linha é a parte da frente da minha mesinha. Esta daqui vem fechar minha mesinha aqui na frente. Esse fecha a minha mesinha aqui. E esse aqui, ó que facinho. Super. Não é mesmo? É só prestar atenção, que o que acontece é a gente se confundir. Não é difícil. A minha mesinha tá aqui. Ok? Vou fazer a outra. Ponto de fuga, cantinho da mesa. Ponto de fuga, cantinho da mesa. Depois você tá mais prático que desenhando. Eu acho, né? Mas fica esse tique-tique da dona Natália ali, só pra desvirtuar. Levantou parede, tirou parede, destruiu a casa. Vai ter essa também. Claro que vai. Pronto, as duas mesas estão ali. Daí a gente pode trabalhar com as mesas, fazendo uma textura de madeira, por exemplo. Vou considerar que seja uma porta só. Então, textura de madeira. Daí, para essas texturas, é interessante uma canetinha 01 ou 005 para fazer essa textura. Tudo bem? O que mais que a gente tem? A gente tem uma parede lá no fundo, olha. Deve ser uma parede solteira, só para dividir, com o anteparo
da porta do banheiro. Então eu vou marcar lá na parede do fundo onde que está essa parede. Ela está aqui. Certo? Vamos ver até onde que ela chega. Vou jogar para esse lado da parede, que eu posso jogar para esse lado também. Joguei lá para esse lado. Observador lá em cima. A projeção na parede. Jogo na linha de quadro. Daí eu desço a perpendicular até a parede. Saiu da parede e volto para a parede. E daí eu volto com a paralela de novo. Esse limitezinho da parede aqui, eu vou levar para o ponto de fuga. Até aquela linha que a gente encontrou. E daí eu subo essa linha da parede. Lá em cima, ponto de fuga, e vou fechar a linha da parede. Espessura da parede. Lá em cima, vou fazer essa perpendicular. E daí a gente vai trazer lá de trás, olha, a espessura da parede. Por favor. Levei a espessura para lá. Coloco a espessura da parede. Ok? Daí lá atrás dessa parede tem uma porta que vai aparecer. Então vamos fazer essa porta também. Observador, a porta, jogo na linha de quadro. Observador, porta, linha de quadro. Coincidiu, ó. Então a porta já está aqui nessa linha que eu achei. E o outro lado da porta aqui. Vou marcar a altura da porta lá na linha da parede da linha de quadro. 2,10 metros. Ponto de fuga. Os 2,10 e fecho a altura da porta. Deu? Vou colocar uma espessurinha, porque está para fora da porta. Vou colocar a zóia, essa espessurinha de parede. Eu estou fazendo tão forte para vocês enxergarem que está ficando um desenho sujinho. Estamos ficando sujeiros. Entendeu? Daí agora são os adornos. Quadro, tapete, isso que está faltando. Vamos pôr um tapete. Não preciso nem desenhar lá, eu posso desenhar lá com o tamanho certinho. Mas posso vir aqui direto também. O tapete lá pertinho do criado. Tenho sempre que ir para o ponto de fuga. Deu? O tapete a gente pode colocar babadinho, não é? Franjinha. Posso fazer um desenho. Daí vai de cada um. O que mais? Um quadro na cabeceira da cama. O quadro na cabeceira da cama é o mais fácil que tem para fazer, porque não tem profundidade nenhuma para mostrar, né? Se você fizer um quadro, coloca um desenho, porque senão vai ficar parecendo que é uma janela. Então, de repente, faz um desenho qualquer.
Pronto. Certo? Deu para pegar? Então, tipo, se de repente é um projeto seu, eu tenho uma textura nessa parede, então vou reproduzir a textura nessa parede, tem um tobogó, um xarabi, qualquer coisa, né? O que eu tiver. Se tiver um painel de madeira, um painel de madeira fica bem bonito aqui. Então vamos lá. Ah, é uma boa, um painel de madeira, deixa eu ver. Então, na hora de eu colocar as larguras das ripas de madeira, para ficar certinho, eu teria então que colocar aqui a largura da ripa de madeira certinho. Daí jogo para a linha de quadro e desço, para ficar certinho, certo? Ou eu ponho a minha primeira e vou determinando o resto. Por exemplo, vou colocar a primeira ripa aqui, chutei o tamanho dela. O que você fez? Chutei. Acabou o negócio? Não. É que você entrou com a cabeça no meio. Chutei o tamanho dela. Daí a gente vai achar a metade. Como é que eu acho a metade? Olha, eu tenho um quadrado aqui, né? Eu vou fazer um X aqui nos vértices para eu achar a metade. Então, eu venho nesse vértice até esse. Desse vértice até esse. E acho o pontinho aqui no meio. Certo? Daí eu vou do ponto de fuga, não é essa para vocês enxergarem, né? Até esse meio. Bom, no caso aqui coincidiu com a linha de quadro, com a linha de terra. Daí eu venho aqui de novo. A linha do horizonte. Com a linha do horizonte. Daí eu venho aqui, nesse cantinho da minha ripa de madeira, certo? Ou nesse aqui de baixo. Vou passar pelo meinho aqui, de onde termina a minha ripa. Esse cantinho passo aqui no meio. Do cantinho aqui de fora, tá dando pra ver? Aqui. Do cantinho aqui de fora, vou passar pelo meio daqui de dentro e vou jogar lá em cima. Essa aqui, esse é o lugar da próxima ripa. De novo, do cantinho dessa ripa que eu desenhei agora até o de fora. E acho. Olha como vai diminuindo a distância. Entenderam? Então é achar o meio. Então se eu tiver portas iguais, janelas iguais, é assim que eu vou fazer. Acho o meio. Ligo esse meio pro horizonte, pro ponto de fuga. Eu vou ter uma situação assim, né? Tá dando pra ver ali? Tem uma situação. Vou achar o meio. Faço esse X, acho o meio. Esse meio eu levo pro meu ponto de fuga. Daí vou fazer a minha primeira marcação. Daí venho desse ponto de fora, passo pelo meio de dentro. Acho o próximo. Desço. Do meio daqui de fora dessa ripa agora, passo e acho o próximo. De novo. Como se fosse fazendo um zigue-zague. Daí ele vai já diminuindo a distância. Ok? Eu acho que tá pronta, né? O que mais? Pode ter daí os adornos, coisinha em cima da mesa, daí a gente vai colocando. A sacada é a seguinte, gente, quando for fazer esses croquis, não a perspectiva exata assim, né? Mas aí vocês vão já desenvolvendo para fazer o croquis. Quanto mais detalhes tiver, mais a gente ganha o cliente. Porque o cliente é leigo. Se ele soubesse fazer, ele não estava contratando você. Então, se você colocar os elementos que você vai perceber que o cliente gosta, né, nas entrevistas, você coloca aqueles elementos que você sabe que o cliente gosta, ele vai se sentir abraçado por aquilo. E assim, experiência própria mesmo, né? Daí teve um caso meu com um cliente que eles chegaram no escritório e a gente não tinha terminado ainda.
estava fazendo os desenhos de interiores ainda. E a minha sócia ficou conversando com o casal e a criança ficou comigo, ali olhando eu desenhar. Eu estava desenhando mesmo. E eu coloquei no quarto dele um avião pendurado no pé. E ele ficou deslumbrado, saiu correndo contar para o pai que eu tinha desenhado o avião igualzinho dele. Me disse se a gente não fechou o projeto. Claro que a gente fecha o projeto. Entenderam? Então essa é a sacada. Você mostrar para o cliente aquela preocupação com os detalhes que tem a ver com a vida diária dele. Tudo bem aqui? Tá. Então, não estou enxergando minha borracha. Eu vou limpar um pouco para a gente poder falar um pouco sobre o acabamento. É sempre melhor a gente passar a caneta. E na hora de passar a caneta, deixa a régua de lado, viu, gente? Porque a régua deixa o desenho muito duro. Daí fica igual no SketchUp. Então, é melhor passar a mão livre para ficar um desenho um pouco mais suave. Nesse caso, como eu passei antes de terminar o desenho, a caneta, então vamos ficar com os traços meio fora da história aqui, né? E não tem problema que não saia retinho. Mas o que a gente tem que fazer para o traço sair mais reto é você pegar uma folha e ir traçando. Parou, tá traçando, traçando, traçando. E outra dica é, eu não posso grudar o cotovelo na mesa. Quando eu grudo o cotovelo na mesa, eu tenho um compasso, ó. Então o braço inteiro tem que andar junto. Certo? E essa parte da mão sempre apoiada na mesa. Certo? Essa parte da mão apoiada na mesa e a lapiseira ou a caneta soltinha aqui na mão, ó, para não pôr o peso em cima, tá? Então vai andando todo mundo junto. Da foto, propaganda. Mais ou menos. Daí a história é como é que eu posso colocar cor nisso. A gente pode usar aquarela, que é muito mais rápido, só que daí eu preciso de um papel, uma base adequada para aquarela. E isso não é o papel Canson.